Glória Pires ouviu o nome de Fábio Júnior, e por alguns instantes não pareceu estar falando apenas de um ex-marido. Era como se aquele nome abrisse uma porta para uma época em que ela ainda era muito jovem e tentava descobrir ao mesmo tempo como amar, como construir uma família e como sobreviver às exigências de uma carreira que crescia rapidamente. Quando Glória e Fábio se aproximaram, os dois já viviam sob a pressão de um meio artístico em que horários raramente pertencem aos próprios artistas. Gravações, compromissos profissionais, viagens, entrevistas e expectativas externas ocupavam espaços que, para qualquer casal jovem, normalmente seriam reservados à convivência e à descoberta da vida a dois. Ainda assim, naquele momento, o sentimento falou mais alto. Eles se casaram quando Glória estava em uma fase muito jovem da vida, e o relacionamento avançou depressa para responsabilidades que talvez nenhum dos dois tivesse tido tempo suficiente para compreender por completo. Não era apenas uma história de duas celebridades apaixonadas. Fora das câmeras, existiam duas pessoas tentando encaixar rotinas diferentes dentro da mesma casa. E então nasceu Cleo, transformando definitivamente aquele capítulo. A partir dali, mesmo que o casamento um dia terminasse, Glória e Fábio jamais seriam simplesmente duas pessoas que tiveram um romance e seguiram caminhos separados. Havia uma filha entre eles, uma ligação que atravessaria décadas e faria aquele passado continuar aparecendo em entrevistas, lembranças e perguntas do público muitos anos depois. É justamente por isso que, quando Glória voltou a falar sobre aquela relação, suas palavras ganharam outro peso. O tempo já havia passado, as feridas pertenciam a outra fase da vida, e ambos haviam construído trajetórias muito além daquele casamento, mas certas escolhas parecem diferentes quando observadas depois de tantos anos. Na juventude, aquilo que começa como intensidade pode rapidamente encontrar uma realidade menos romântica. Duas agendas difíceis, duas carreiras exigentes, responsabilidades domésticas, maternidade, exposição pública e a necessidade de amadurecer enquanto milhões de pessoas acompanham cada movimento. Aos poucos, a pergunta deixa de ser se existia amor e passa a ser se aquele amor conseguia suportar tudo o que acontecia ao redor dele. Glória crescia profissionalmente. Fábio também seguia seu próprio caminho artístico. A casa precisava conviver com ausências, compromissos e mudanças constantes. Cleo, ainda pequena, tornava qualquer decisão ainda mais delicada. Separar-se já não significava apenas fechar uma porta e nunca mais olhar para trás. Significava reorganizar uma família que continuaria existindo de outra maneira. Décadas depois, ao revisitar aquele período, Glória poderia enxergar detalhes que talvez fossem impossíveis de perceber enquanto ainda estava vivendo tudo aquilo. Porque algumas relações não terminam necessariamente em um único dia, depois de uma única discussão ou por causa de uma única decisão. Às vezes, a distância começa em pequenos espaços. Uma conversa adiada, uma rotina que não coincide, um compromisso que impede o encontro, uma expectativa que o outro já não consegue cumprir. E foi justamente quando Glória começou a colocar em palavras o que acontecia entre ela e Fábio, naquela fase que uma questão antiga voltou a ganhar força. O que havia acontecido dentro daquele casamento para que um amor grande o suficiente para formar uma família chegasse ao ponto em que continuar juntos já não parecia possível? Quando a porta de casa se fechava, o casamento de Glória Pires e Fábio Júnior deixava de ser aquela imagem que o público podia construir a partir de fotografias, aparições e manchetes. Dentro de casa não existiam personagens perfeitamente iluminados, mas duas pessoas muito jovens tentando descobrir como dividir a vida enquanto suas carreiras exigiam cada vez mais delas. Para um casal de artistas, o tempo nem sempre obedece ao relógio comum. Uma gravação pode terminar tarde, um compromisso pode surgir de repente, uma viagem pode afastar alguém por dias, e aquilo que deveria ser uma simples noite em família pode desaparecer da agenda antes mesmo de acontecer. Nesse cenário, pequenos desencontros começam a ganhar outro tamanho.
Não necessariamente porque o sentimento acabou, mas porque viver junto exige algo que a paixão, sozinha, não consegue garantir: presença, diálogo, paciência e disposição para crescer na mesma direção. E havia ainda uma responsabilidade que tornava tudo mais profundo. Cleo fazia parte daquela casa. Glória não precisava pensar apenas como atriz ou como esposa. Precisava também lidar com a maternidade enquanto amadurecia diante das próprias escolhas. É importante, porém, separar aquilo que Glória efetivamente declarou ao longo dos anos das interpretações criadas ao redor de sua história. Quando um casamento entre duas figuras conhecidas termina, surgem versões, rumores e tentativas de encontrar um único culpado. Mas a realidade de uma relação raramente cabe em uma explicação tão simples. O que acontecia entre quatro paredes pertencia aos dois, e qualquer detalhe não confirmado deve permanecer exatamente onde está, no campo da especulação. Talvez o ponto mais revelador dessa história esteja justamente em outro lugar. Glória era extremamente jovem quando entrou naquele casamento. Fábio também atravessava um período intenso de construção profissional e pessoal. Enquanto o público acompanhava dois nomes cada vez mais conhecidos, dentro daquela relação existiam mudanças silenciosas. Pessoas amadurecem. Prioridades se transformam. Aquilo que parecia suficiente no começo pode deixar de funcionar alguns anos depois. Não é preciso imaginar uma grande cena de ruptura para compreender isso. Às vezes, o momento decisivo acontece quase sem testemunhas. Quando alguém percebe que ainda pode existir carinho, memória e até respeito, mas a vida cotidiana já não encontra o mesmo ritmo. Amar alguém e conseguir construir uma rotina saudável ao lado dessa pessoa são experiências diferentes. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis de aceitar em qualquer separação, porque elimina a explicação confortável de que basta existir sentimento para tudo continuar. Para uma Glória ainda jovem, mãe e profissionalmente pressionada, reconhecer os limites daquela convivência significava olhar para algo muito maior do que uma crise passageira. E quando ela começou a compreender que permanecer poderia ser diferente de simplesmente amar, a decisão que viria depois deixou de envolver apenas Fábio Júnior e passou a tocar diretamente a mulher que ela própria estava começando a se tornar. Quando Glória Pires decidiu falar sobre o fim de seu casamento com Fábio Júnior, muitos anos já haviam passado desde aquela separação. E talvez seja justamente essa distância que torne seu olhar tão diferente. Ela já não era a jovem que havia entrado naquela relação tentando conciliar amor, maternidade e uma carreira que avançava rapidamente. Agora podia observar aquele período como uma mulher madura, capaz de reconhecer que certas decisões tomadas na juventude só se tornam completamente compreensíveis muito tempo depois. Em declarações públicas ao longo dos anos, Glória já tratou essa fase de sua vida sem transformar Fábio em personagem de uma acusação permanente. Esse cuidado é importante porque, ao redor do antigo casal, diferentes versões e interpretações circularam durante décadas. Nem todas vieram da própria atriz. Por isso, separar suas palavras das especulações é essencial. O que aparece com força quando Glória revisita aquela época é o fato de que ela era muito jovem. Casamento, maternidade, trabalho e exposição chegaram praticamente juntos, exigindo uma maturidade que normalmente se constrói aos poucos. Ela estava aprendendo quem era enquanto precisava dividir decisões, responsabilidades e uma rotina com outra pessoa que também vivia uma carreira intensa. Vista de fora, aquela união podia parecer cercada pelo brilho reservado a dois artistas conhecidos. Vista de dentro, porém, havia uma pergunta muito mais simples e muito mais difícil. Eles conseguiam viver aquela vida juntos? É nesse ponto que a história deixa de precisar de um vilão. As diferenças de ritmo, expectativas e maneiras de conduzir a própria existência podem pesar silenciosamente dentro de uma relação. E reconhecer isso depois de tantos anos não significa apagar o que houve de verdadeiro entre os dois.
significa compreender que a pessoa que entra em um casamento nem sempre é a mesma que emerge dele. Glória crescia, descobria seus próprios limites, começava a entender aquilo que conseguia aceitar e aquilo que já não combinava com a vida que desejava construir. Fábio, por sua vez, também seguia seu percurso. Em algum momento, esses caminhos deixaram de caber confortavelmente dentro da mesma história. Para quem procura uma revelação explosiva, talvez essa explicação pareça simples demais. Mas separações reais muitas vezes são justamente assim. Não acontecem apenas por um episódio cinematográfico, e sim pelo acúmulo de percepções que lentamente mudam a maneira como alguém enxerga o futuro. Imagine então Glória interrompendo a lembrança por alguns segundos. Não como alguém prestes a revelar um segredo devastador, mas como quem procura as palavras certas para falar de uma versão muito mais jovem de si mesma. Entre aquela garota que acreditou naquele casamento e a mulher que hoje consegue observá-lo à distância, existem décadas de experiências. E talvez o peso daquela pausa esteja exatamente aí. Às vezes, a parte mais difícil não é encontrar coragem para deixar alguém. É levar anos para compreender por que, naquele momento da própria vida, partir acabou parecendo a única decisão possível. Depois da separação, Glória Pires e Fábio Júnior seguiram caminhos diferentes, construíram novas histórias e atravessaram fases que já não pertenciam àquele casamento. Mas existe uma diferença entre terminar uma relação e apagar completamente alguém da própria vida. No caso deles, isso jamais seria tão simples. Cleo continuava ali, não como lembrança de um casamento que terminou, mas como parte viva de uma história que os dois haviam construído juntos. O tempo, então, começou a fazer aquilo que nenhuma explicação consegue fazer imediatamente: mudar a perspectiva. Aquilo que na juventude podia parecer enorme, doloroso ou impossível de compreender, ganhou outras proporções com o passar das décadas. Glória amadureceu, refez sua vida e construiu uma longa trajetória pessoal e profissional. Fábio também seguiu adiante, vivendo suas próprias escolhas e transformações. E, entre essas duas trajetórias, permaneceu uma ligação familiar que não dependia mais de eles serem marido e mulher. Talvez por isso seja limitado olhar para aquele período apenas como um casamento fracassado. Uma relação pode terminar e, ainda assim, deixar algo que continua existindo de outra forma. Há experiências que ensinam limites, outras revelam necessidades que uma pessoa ainda não sabia nomear, e algumas simplesmente pertencem a uma versão de nós mesmos que ficou no passado. Aos poucos, a pergunta sobre quem estava certo ou errado perde importância. O que resta é perceber como duas pessoas tão jovens tentaram construir uma vida juntas e, em determinado momento, entenderam que precisavam continuar separadamente. Isso não apaga possíveis dores daquele período, nem transforma dificuldades em algo menor. Apenas permite enxergá-las com a distância que só os anos oferecem. E existe algo profundamente humano nisso. Aos 20 e poucos anos, uma separação pode parecer capaz de dividir a vida em antes e depois. Décadas mais tarde, aquele mesmo acontecimento pode ocupar apenas uma das muitas páginas de uma história muito maior. As lembranças permanecem, mas já não possuem necessariamente a mesma temperatura. Uma fotografia antiga pode ser encontrada em algum arquivo, em uma revista guardada ou entre imagens de uma época distante. Nela, Glória Pires e Fábio Júnior ainda aparecem pertencendo ao mesmo instante, jovens, antes de conhecerem tudo aquilo que viria depois. A câmera permanece sobre essa fotografia por alguns segundos. Não há necessidade de procurar culpados. Nenhuma manchete aparece na tela. Nenhuma voz tenta decidir qual dos dois tinha razão. Ao redor daquela imagem existem outras fotografias, outros rostos, outras fases, outras vidas que foram sendo construídas enquanto os anos passavam. A câmera começa lentamente a se afastar. A fotografia fica menor, misturada às demais recordações. O casamento terminou há muito tempo, mas aquele capítulo não desapareceu. Ele continua ali, silencioso,
guardado entre tudo aquilo que fez Glória e Fábio se tornarem as pessoas que seriam depois.